Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para estarmos estudando um pouco mais da Palavra de Deus na nossa classe de catecúmenos. Um bem-vindo a todos que estão conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, entender um pouco da natureza da sua segunda vinda e também entendendo o propósito dela, as nossas vidas de forma presente como povo de Deus. Esta é a lição de número 10, do qual nós estamos já estudando há uns dias. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, verso 30 a 31, que eu gostaria de estar lendo neste momento com vocês. Ele vai falar desta forma, Mateus 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Lucas capítulo 21, também falando sobre esse mesmo assunto da volta de Jesus Cristo, no capítulo 21. Também o evangelista Lucas vai falar no verso 27 e 28, não muito diferente de Mateus, dizendo assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Também é o último livro das Escrituras Sagradas, Apocalipse, capítulo 22, apenas o verso de número 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esses textos vão falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, ou o retorno de Jesus Cristo. Eu não gosto muito dessa expressão segunda vinda, mas no sentido mais de retorno. Jesus já veio, agora ele retorna para concretizar todas as coisas. Falando sobre esse assunto da vinda ou do retorno de Jesus Cristo, nós vamos ver que toda a vitalidade do cristianismo está nessa mesma promessa. Qual a promessa? De que Jesus Cristo voltará. Essa promessa está enraizada em toda a parte no cristianismo. Jesus, ele prometeu que ele retornaria, e ele vai retornar cumprindo todas as coisas conforme ele assim deixou claro que iria acontecer. Então nós vivemos hoje, meus queridos, essa expectativa pela fé em Jesus Cristo e também como uma esperança desse seu retorno que vai ser em poder e em glória, segundo o texto que nós vimos. Naquele dia, ninguém poderá mais tirar a nossa alegria, porque esse vai ser o dia de uma alegria suprema para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aguardam o retorno de Jesus Cristo também. João capítulo 16, o evangelista, no verso 22, ele assim nos diz acerca dessa alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Quem está afirmando aqui é o próprio Cristo. Vocês têm tristeza agora, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Lembrando aqui que esse texto, Jesus está falando com os seus discípulos, ele não está falando com toda a população da face da terra. Ele fala exclusivamente aos seus discípulos, aqueles que aguardam a sua volta ou o seu retorno. Mas vamos lá então. Vamos falar sobre a natureza desse retorno de Jesus Cristo, da sua volta ou da sua
segunda vinda, conforme alguns, né, intitulam no sentido teológico. O que eu poderia dizer para vocês? Não há como explicar detalhadamente como será a segunda vinda de Cristo. Não tem como detalhar precisamente como será a sua volta. Contudo, existem algumas características que nós podemos ver claramente, né, no ensino bíblico. Aquilo que as Escrituras Sagradas deixam em relação a isso. E para isso nós temos pelo menos 4 questões, né, dessa natureza do retorno de Jesus Cristo que as Escrituras Sagradas trazem para nós. O primeiro deles vai estar lá em Mateus capítulo 24, o verso de número 30, que fala que a volta de Jesus Cristo vai ser gloriosa. Olha o que diz o texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Os povos aqui da terra que vão se lamentar, porque os povos da terra são aqueles que não aguardavam, aqueles que não esperavam a volta de Jesus Cristo, aqueles que não têm compromisso com Cristo, porque nós temos 2 povos sobre a terra, né? O povo da terra, que é o povo, vamos falar, natural, o homem sem Deus, que está na face da terra, mas não tem ligação com Deus, né? Criatura, mas não redimida. E nós temos o povo de Deus sobre a face da terra. Esses, né, não vão estar em lamentação, vão ver Cristo voltando de forma gloriosa e vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar deles, né, segundo nós vimos lá, João falando assim, né, Jesus Cristo deixando essa certeza na vida dos seus filhos, né, ou naqueles que vão estar aguardando a volta de Cristo. Mas os povos da terra, né, aqueles que não têm Cristo sobre si, que não deram a mínima à palavra de Cristo, que não o reconheceram, né, esses sim, esses vão se lamentar, diz o texto da palavra de Deus. Mas a sua volta vai ser gloriosa e todos vão ver a glória de Deus, né, presente nesse momento, né? Jesus Cristo, né, o Deus presente com todo o seu esplendor, com todo o seu poder e com toda a sua glória. E essa revelação final do poder e da glória de Deus, né, vai estar presente, né, para todos os homens, né? Todos vão se curvar diante de Deus naquele momento, né? Aí é onde se cumpre também as Escrituras Sagradas, quando diz que todo joelho vai se dobrar perante Cristo Jesus, né? Nesse momento todos vão sim, uns para glorificar, para exaltar, e outros para serem julgados e temer esse momento, não no sentido de respeito, mas de medo mesmo, né? Sentindo o que vai acontecer na sua vida a partir daí, né? E todos vão fazer o quê? Confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mesmo aquele que negou a Cristo, mesmo aquele que não se preparou para Cristo, ele vai nesse dia reconhecer que Cristo é o Senhor, embora vai ser tarde o seu reconhecimento, mas todos vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor Supremo sobre todas as coisas. Vai se cumprir aquilo que diz então a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso de número 11, né, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse momento que vai ser então a volta de Cristo, vai ser de forma gloriosa. Todos vão ter que dizer, Ele de fato é o Senhor. Aqueles que não o reconheceram e aqueles que o aguardavam, vai falar, aleluia, o Senhor está conosco, né, de forma plena. A segunda questão em relação ao retorno de Cristo é que também, né, nessa natureza do retorno de Cristo, ela vai ser também decisiva. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, né, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, capítulo 15, no verso 24, falando sobre a volta de Cristo, ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai,
quando houver destituído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então esse retorno de Jesus Cristo que nós aguardamos vai ser o quê? Decisivo, vai ser único e vai marcar o fim da história. Não tem como nós esperarmos uma terceira vinda, uma terceira volta de Jesus Cristo. Esse retorno vai ser único e último na história que nós vivemos até então desse presente século. É o que diz o texto para nós aqui, o verso 24. Virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destituído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Logo, esse retorno de Jesus Cristo vai ser decisivo, vai marcar o fim da história humana sobre o poder do pecado. Hoje todos estão marchando, diz Bruce Winney, para encontrar-se com o Senhor. Todos estão marchando para esse encontro, uns para alegria, outros para vergonha, mas isso irá acontecer numa única vez e não haverá uma segunda chance após essa. A terceira característica que nós temos aí também do retorno de Cristo é que ela vai ser súbita. O que quer dizer isso? Vai acontecer de forma e momento inesperável para aqueles que não estão vigilantes. Porque aquele que está vigilante não importa, já está aguardando a vinda de Cristo, então não há por que temer esse momento e não há por que ter surpresa nesse momento. Nós aguardamos a vinda de Cristo a qualquer momento. Então para nós ela vai acontecer de forma súbita, vai, mas inesperada, talvez para nós não, porque nós aguardamos, se nós estamos em Cristo e vigilante nele também. Por isso que a palavra de Deus diz que o seu retorno vai ser como de um ladrão, e como as dores também de parto. Está lá em Mateus capítulo 24, o verso 37 a 44, que vai dizer para nós assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, e aqui é importante nós olharmos para esse chamamento de Jesus Cristo às nossas vidas. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então o que nós temos aqui é um alerta para nós. Nós precisamos estar vigilantes. Para quê? Para que não sejamos surpreendidos também nesse momento. Porque se não estivermos vigilantes, nós não estaremos com Ele em glória. Nós estaremos sim para um julgamento e um juízo final nas nossas vidas também. A sua vinda será como ladrão, diz o texto para nós. E é interessante aqui que ele remete aqui à experiência lá de Noé, quando houve o primeiro julgamento sobre a face da terra através do dilúvio. E às vezes nós confundimos esse texto também. Por quê? Como foi nos dias de Noé, um será levado, outro será deixado. Qual é a ideia do texto? O texto não está querendo dizer que os salvos serão levados. Os salvos serão deixados. Quem será levado para julgamento e juízo final são os ímpios, porque no dia de Noé, o dilúvio veio e levou a todos, menos Noé e sua família, que ficou na presença de Deus. Nós vamos nesse dia ficar na presença de Deus, não seremos levados para o juízo final, no sentido de julgamento final, que é a segunda morte. Nós ficaremos com Cristo. É isso que diz o texto da palavra de Deus para nós. Há uma confusão às vezes no interpretar desse texto. Paulo, quando escreve também em 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta escrita do Novo Testamento,
né? Capítulo 5, do verso 1 a 6, falando também sobre o retorno de Jesus Cristo, ele diz assim: irmãos, relativamente a tempos e a épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque Paulo está escrevendo a irmãos. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está dizendo? A volta de Jesus Cristo vai pegar de surpresa, vai ser súbita, vai ser inesperada para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que estão vigiando, aguardando a qualquer momento a volta de Cristo, nada disso vai acontecer. É o que ele diz aqui para os irmãos. Vós, irmãos, estáis inteirados disso. Se vocês estão inteirados, vocês estão aguardando esse dia de forma plena também, né? Embora alguns aí pegam o texto de Marcos 13, 22, que fala que nem Jesus Cristo sabe o dia do seu retorno, né? Temos que lembrar que quando Marcos está escrevendo também sobre isso, Jesus está aqui na terra, né, como homem também, que deixou a sua glória, desvestiu-se de si mesmo, né, para cumprir tudo aquilo que precisava cumprir. Naquele momento ele o texto estava falando dele como homem aqui na terra. Quando ele voltou ao céu, claro que Jesus sabe o dia do seu retorno, sim, porque ele é Deus, né? Naquele momento ele tinha desfeito, vamos falar, da sua glória, como diz Filipenses lá, né? Ele deixou, né, alguns aspectos, né, para viver como homem sobre a face da terra, embora verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Mas quando ele retorna ao céu, ele sabe o dia do seu retorno, e ele sabe a hora do seu retorno, e ele voltará, né? Nós é que temos que estar preparados para isso. Por isso o mandamento de Jesus Cristo para nós é o quê? Não desanimemos em esperar, e estejamos esperando a qualquer momento, né? A qualquer momento, porque se Jesus vier naquele momento que nós não estamos esperando, que nós não estamos buscando a Deus, que nós estamos negligenciando ao Senhor, que nós estamos vivendo uma vida dissoluta, uma vida rebelde, uma vida sem Deus, naquele momento vai ser surpresa mesmo para nós, porque nós não estávamos aguardando como deveríamos a volta de Cristo. Portanto, o texto diz para nós aqui que nós estejamos atentos para a volta de Jesus Cristo. Devemos então vigiar. Marcos capítulo 13, depois vai lá no texto, você vai ver o verso 37, vai dizer isso: vigiai, pois, porque você não sabe o dia e a hora que o Senhor vem, né? Não sabe por quê? Porque você não sabe o seu futuro, mas esteja vigilante, porque naquele dia você não vai ter surpresa também. Quarta questão que nós temos com relação à volta de Cristo é que ela vai ser visível. Não vai ser uma volta invisível, como alguns querem trazer, que Jesus vem buscar a sua igreja de forma invisível, depois voltará de forma visível. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8. A última revelação de Jesus Cristo, para nós. Versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o texto está dizendo que todo olho o verá. Todo. Não há quem não vai ficar sem ver esse retorno de Cristo, porque ele será visível. Não será um segredo, não será algo particular para a igreja de Jesus Cristo, mas terá um alcance universal. Todo olho o verá. Ninguém, em nenhuma época, ficará de fora. Todo. Por isso que o texto diz que ele era, ele é e ele há de vir. Porque nessa sua volta, todos o verão.
aqueles que morreram também vão ver? Sim, porque eles vão ser ressuscitados uns para a glória e outros para a condenação eterna. Né? Até aqueles que participaram da sua crucificação. O texto aqui é bem claro nesse sentido, né? Quando ele diz aqueles que traspassaram ele, né? Aqueles que participaram da sua crucificação verão ele vir em glória também no seu retorno. Né? Então ele será reconhecido nesse momento como rei e juiz de todo o mundo. Né? Esses são para nós aqui então a natureza da vinda de Cristo. Ela será gloriosa, ela será decisiva, ela será súbita e ela será visível. E qual o propósito da segunda vinda de Cristo? O propósito é completar a sua obra redentora, né? Chegar, né, ao fim do período da graça. Né? Naquele dia a nossa salvação estará completa, né? E todos os inimigos de Deus também serão removidos, é o que diz a palavra de Deus. Olha lá o que diz para nós 1 Coríntios, voltando no texto de Paulo, em 1 Coríntios no capítulo 15, o verso de número 22 a 28. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus e Pai, quando houver destituído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Nós vemos aqui falando do fim, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destituído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós vemos aqui que o retorno de Jesus Cristo vai completar toda a sua obra. E o texto continua ainda, nesse mesmo capítulo 15, indo agora para os versos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque vai completar toda a obra e todos ressuscitarão. Até mesmo aqueles que morreram anteriormente ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão para vergonha eterna, ou para o juízo final, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 12, voltando para o último livro das Escrituras Sagradas, nos versos 7 a 11, ele diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz dos céus proclamando: agora veio a salvação, porque o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante de Deus. Eles, pois, ou venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vinda. Nós vemos aqui o completar-se da obra redentora de Deus, que Satanás vai ser vencido também. E capítulo 20 ainda, do verso 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançando-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos,
e neste sentavam-se aquele aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo, a segunda morte, que era tão somente para Satanás, e os seus seguidores, os demônios. O homem que vai entrar lá vai porque quer, porque não quer Cristo na sua vida, e a resposta é dada agora. Esses também estarão nesse momento do completar a obra do Senhor também, que é a segunda morte. O que mais nós temos aqui em relação ao propósito da segunda morte? A ressurreição dos mortos, conforme nós já vimos, e João capítulo 5, verso 28 vai falar sobre isso. Todos serão ressuscitados, tanto os bons quanto os maus, e ali vai ter o juízo. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46, depois você pode olhar lá no texto, vai mostrar aí os propósitos do juízo de Deus, sobre todos, para aqueles que vão receber o bem-vindo do meu Pai, o bendito do meu Pai, o vinde de Jesus Cristo, e para aqueles que vão receber também a palavra, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós vamos ver aí justamente que o ressuscitar dos mortos também vai ter esse propósito. Porque Jesus vem também para o quê? O propósito é julgar todos os povos. Não é simplesmente vir buscar a sua igreja, mas completar o juízo sobre todas as coisas. O terceiro propósito do retorno de Jesus Cristo para nós também é que ele vem para julgar os povos sobre a face da terra. A palavra de Deus ainda em 2 Timóteo capítulo 4, o verso de número 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Ele vem, conforme nós vimos, no texto diz aqui para nós, para completar a sua obra redentora. Ele vai completar sobre todas as coisas, vai pôr um fim a esse período da graça que nós vivemos. A consumação dos séculos vai se completar nesse sentido. Nesse completar haverá a ressurreição daqueles que morreram, e aonde Jesus vai fazer o que também nesse momento? Julgar todos os povos, o que diz a palavra de Deus também, julgar todos os povos, porque todos vivos e aqueles que estavam mortos agora estarão perante ele.
né? E esse julgamento também não vai ser um julgamento parcial, esse julgamento vai ser o julgamento final, né? Total. Então, na volta de Cristo, né, haverá também o julgamento final, né? Não vamos ter etapas de julgamento nesse sentido. Mateus capítulo 16, verso 27, pegando o texto da palavra de Deus para nós vermos. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus Cristo falando: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está falando sobre esse retorno, ou sobre aquilo que alguns costumam pegar, sobre a sua segunda vinda, né? Ou seja, ele virá nessa segunda vinda para quê? Diz o texto aqui bem claramente, né? Há de vir na glória, porque ele vem de forma gloriosa, né? Com os seus anjos, e então vai fazer o quê? Vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Isso se chama julgamento final, né? Ele vem e o julgamento acontecerá sobre a face da terra também, diante de todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha, quando Jesus voltar, o que Paulo está dizendo, né, ele vem para julgar, né, julgar até as coisas ocultas das trevas, né, aquilo que estava nos seus corações, os seus desígnios, né, e ele vem para retribuir também, né, cada um vai receber o seu louvor, né. Louvor aqui não quer dizer louvor apenas de aceitação, mas também de juízo, né. Se você foi rebelde na presença de Deus, você vai receber o seu louvor da sua rebeldia também na presença de Deus. Se você viveu uma vida santa diante de Deus, você vai sim receber um louvor de uma vida santa na presença de Deus, né? Mas naquele dia todos vão receber. Então, nesse retorno de Cristo, né, o juízo final acontecerá. 2 Coríntios, ainda Paulo escrevendo, né, aos cristãos de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5 também, no verso 10, vai tratar desse assunto dizendo assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Por aquilo que você fez aqui na face da terra. Cada um vai receber, né, segundo o que fez, se fez bem ou se fez mal na presença de Deus, né? Vai receber o seu prêmio. O seu prêmio pode ser bom? Pode. O seu prêmio pode ser ruim? Pode. Diz assim o texto da palavra de Deus. Porque Jesus virá também nesse momento para o juízo, julgar todos os povos. Não vamos querer esperar uma segunda chance depois dessa. Essa vai ser a única. E por último, Jesus vem para fazer o quê? Em relação à sua igreja. Ele vem também com um propósito na vida da sua igreja. Libertar definitivamente o seu povo. Libertar definitivamente dos seus inimigos, e recolher os seus eleitos para si. Quem são os seus eleitos que ele está recolhendo para si? Aqueles que foram vigilantes, aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam aguardando, ansioso, a volta de Jesus Cristo. De que forma? Como uma noiva ataviada, adornada, bela, santa na presença de Deus. Naquele momento, se morreu naquele momento aguardando dessa forma, vai receber esse livramento. E se estava vivo naquele momento também, aguardando também Jesus Cristo, assim vai receber também a sua liberdade definitiva contra os seus inimigos. Jesus virá e vai recolher os seus eleitos para si, de todas as épocas, daqueles do passado e daqueles do presente. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: depois nós, os vivos, que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Voltar um pouco o texto aqui, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, de maneira alguma precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, aí ele fala, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Jesus virá para recolher os seus eleitos em todas as épocas, todos que estiveram preparados para o encontro com Jesus Cristo, desde que Adão pecou, até o dia do retorno de Jesus Cristo, aquela igreja santa, bendita, que estiver preparada para receber Jesus Cristo também. Apocalipse capítulo 6, só fechando essa questão, os versos 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, os mortos que morreram em Cristo, que aguardam no paraíso a volta de Jesus Cristo, para estarem juntos com os demais que estarão em vida naquele momento, para estar com Cristo, quando se completar o número de salvos. É isso que nós temos então, como as Escrituras Sagradas trazem para nós aqui, como propósito da vinda de Jesus Cristo. Completar a sua obra redentora, ressuscitar os mortos, julgar os povos e libertar a sua igreja. Queria concluir com vocês sobre esse retorno de Jesus Cristo, dizendo que fé e esperança devem dirigir as nossas vidas, enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador. E se nós estivermos aguardando, vigilantes, naquele momento a alegria nossa vai ser recompensada por qualquer sofrimento que agora nós venhamos a sentir. Então, meus queridos, que nós possamos olhar para isso, e olhar para as nossas atitudes diárias na presença de Jesus Cristo. E quando eu falo diários, eu não estou falando de um dia para outro, estou falando de cada momento da nossa vida. Cada tic-tac do relógio que nos dá esse momento de estarmos vigilantes, porque nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus Cristo de forma definitiva, como nós não sabemos o dia e a hora que Ele pode também nos chamar para o juízo e para o julgamento. Se nós morrermos hoje, agora, nesse momento, estamos com Cristo ou nós não estamos com Cristo? Como que nós estamos vivendo de fato os seus mandamentos? Como que nós estamos sendo igreja nesse momento na presença de Jesus Cristo? Você de fato está vivendo uma vida cristã que você pode dizer agora: Cristo, se você vier me buscar agora, eu estou bem, não tenho problema com os meus irmãos, vivo a sua palavra de forma como o Senhor quer, busco andar em fidelidade, o meu coração está limpo, não peco, vivo uma vida santa. E os frutos na minha vida comprovam isso. Se você estiver bem assim, amém, você está com Cristo. Agora, se você não estiver, ainda há tempo. Vamos estar aguardando a vinda de Cristo. Deixemos os corações duros, os corações
mal, para nós estarmos realmente vivendo, né, o fruto do Espírito na nossa vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né, fidelidade, todas essas coisas na nossa vida, porque isso é a vida daqueles que aguardam Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, né, que possa entender um pouco melhor essa questão, entendendo esse fato: Jesus voltará. Jesus voltará num momento que às vezes algumas pessoas não vão estar preparadas, até mesmo pessoas que se dizem cristãos, porque naquele dia muitos vão chegar para Cristo e vão falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, mas não estava preparado naquele momento. E Jesus vai dizer o quê? Não te conheço. Então vamos ter cuidado das nossas vidas a cada segundo dela, até que Cristo volte ou até que Cristo venha nos chamar. Os dias são maus. A volta de Cristo está sendo manifesta em nossas vidas. Ele está mostrando, né, que o tempo está se abreviando. Vamos nos preparar para isso. Não vamos nos preparar para pensar numa eternidade transitória que nós estamos vivendo. Isto não é eternidade. A eternidade vem depois. Né? Então, o que eu vou levar? O que eu estou ajuntando no céu como tesouro para a minha vida? Será que de fato eu estou pensando no céu, né, em todas as ações da minha vida, ou eu estou pensando na terra? Aqueles que vivem pensando na terra, em primeiro lugar, ficarão, com certeza, para julgamento final sobre a face da terra, porque os filhos dessa terra não herdarão o reino de Deus. Só os filhos da luz, ou os filhos de Deus é que de fato estarão na presença do Senhor para um novo céu e uma nova terra. Eu quero estar lá e eu quero te ver lá. Vamos nos esforçar e vamos buscar compreender esse momento na nossa vida. Eu não quero estar lá, eu vou estar lá porque eu tento buscar isso constantemente na minha vida. Quero te encontrar lá. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa meditar sobre isso. Não pense que a volta de Cristo está longe. Não pense que você pode viver ainda 50, 60, 100 anos sobre a face da terra, porque amanhã pode ser tarde. Pense no agora, a oportunidade que Cristo está te dando. E viva essa oportunidade com seriedade na presença de Jesus Cristo. Isso é o que Cristo requer das nossas vidas. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem retornará. Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço, e continuemos no estudo da Palavra de Deus para conhecer mais os desígnios de Deus sobre as nossas vidas. Amanhã, quinta-feira, nós teremos também o nosso estudo bíblico. Continuemos estudando e meditando na Palavra de Deus, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras, que testificam de Cristo, e nos garantem a vida eterna. Forte abraço, fica com Deus.